Oi, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos para a nossa revisão. Hoje eu, professor William, estou aqui com você para revisar parte do conteúdo do edital do seu concurso da ANA. Eu fiquei responsável por trazer para vocês a parte do edital que fala sobre recursos hídricos, saneamento básico e legislação aplicada, né? Aquela parte mais geral do edital. E a gente tem um desafio, que é revisar tudo isso em 30 minutos. Então, você já tem consciência de que não vai dar para a gente aprofundar muito nessa aula, né? Não temos tempo para isso, então a gente vai tocar em pontos que são mais recorrentes nas provas anteriores, tá certo? Então, sejam muito bem-vindos. Perdoa a professora que ela vai falar hoje mais rápido do que normal e vem comigo, tá certo? Vamos de aula? Então, esse é o assunto da nossa aula de hoje. Se você precisar tirar alguma dúvida comigo, pode me achar lá no Instagram, manda uma DM que eu tento te ajudar. E aí, galera, parte do conteúdo de vocês para esse concurso são conceitos que vocês precisam entender bem para não se confundirem. Um desses conceitos é o de hidrologia, tá? Que muitas vezes a gente confunde com hidráulica. Hidrologia é uma ciência, tá? Ela estuda a distribuição, a circulação e as propriedades da água na Terra, abordando aspectos como precipitação, evaporação, infiltração, escoamento e armazenamento, que são processos que acontecem dentro de quem? Do ciclo hidrológico. Tá? O ciclo hidrológico ele descreve o movimento contínuo da água na Terra e vai envolver esses conceitos que eu falei: evaporação da água dos oceanos, formação de nuvens, precipitação, escoamento superficial e subterrâneo e retorno à superfície dos oceanos. Certo? Quem faz parte desse ciclo hidrológico é a bacia hidrográfica. Tá? A bacia hidrográfica, a gente vai pensar nela como uma área. Tá? Ela é uma área geográfica definida pela topografia da região, ou seja, pelo relevo, tá? Onde toda a água das precipitações é coletada e escoada para um único ponto de saída, um corpo hídrico, que pode ser um rio, um lago ou um oceano, certo? Já o conceito de balanço hídrico, como o próprio nome já diz, ele se refere a uma equação, um balanço, um equilíbrio, uma equação que vai descrever a entrada e a saída de água em uma determinada região ao longo de um período de tempo, tá? E ele vai considerar fatores como precipitação, evaporação, escoamento superficial e subterrâneo, que é o próximo item aqui na nossa lista de conceitos, né? Escoamento superficial é o movimento da água sobre a superfície do solo. Então, a água que precipitou, que chegou ao solo, que não infiltrou, ela vai ser carregada, ela vai ser direcionada pelo relevo até um corpo hídrico, pela superfície do solo. Esse é o escoamento superficial. Já o escoamento subterrâneo é aquele que vai acontecer abaixo da superfície, como o próprio nome já diz. A água que infiltrou no solo, ela vai fluir através de aquíferos subterrâneos e rochas permeáveis até os corpos hídricos ou lençóis freáticos, certo? Beleza! E aí, quando a gente fala de gerenciamento de recursos hídricos, a gente tem que lembrar que isso envolve gestão, tá? E a gestão dos recursos hídricos, ela tem que ser eficiente e sustentável, e vai incluir a implementação de políticas públicas, planos e práticas que garantam o uso adequado e a conservação da água. Quanto ao uso da água, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um uso consultivo e um uso não consultivo. Os usos consultivos, eles envolvem o consumo dessa água, tá? Posso citar, por exemplo, a irrigação, o abastecimento doméstico, irrigação agrícola, né? A gente vai retirar essa água e direcioná-la para um outro uso, a gente vai fazer o consumo dessa água. Já os usos não consultivos são se referem àquelas atividades que não vão reduzir a disponibilidade de água, como lazer, recreação e até a geração de energia elétrica, certo? E aí, quando a gente vai pensar no tipo de uso que a água vai ter, a gente precisa considerar a qualidade da água. A qualidade da água ela vai incluir parâmetros físicos, químicos e biológicos, tá? Que vão determinar o uso adequado para aquele tipo de água. Vai ser uma água com uma qualidade para abastecimento humano, para agricultura, para manter nos ecossistemas aquáticos, tá? E junto com os parâmetros físico-químicos, a gente tem que levar em consideração os requisitos e padrões que são estabelecidos para garantir o uso adequado e a segurança
diferentes tipos de água, ou das diferentes qualidades de água para os diferentes tipos de uso, tá certo? Bom, falando de demanda e disponibilidade hídrica, eu acredito que seja fácil para vocês entenderem o que é uma demanda, né? A demanda hídrica, ela se refere à quantidade de água que é necessária para atender às diversas necessidades humanas e ambientais, não só o ser humano. A gente tem que pensar no meio ambiente como um todo. Já a disponibilidade hídrica é a quantidade de água disponível em uma determinada região que pode atender essa demanda. Uma demanda, ela depende para ser atendida uma demanda, ela depende da disponibilidade hídrica, ou seja, da quantidade de água que está ali disponível, certo? Falando um pouco de qualidade de água, a gente pode pensar que essa qualidade ela pode decair devido a diversos fatores, tá? E esses fatores podem ser considerados fontes de poluição hídrica, tá? E aí, quando a gente fala de fontes de poluição hídrica, a gente tem que lembrar de quem? Descargas industriais, escoamento urbano, atividades agrícolas, despejos de resíduos sólidos, acidentes ambientais, hein? Pensa que a qualidade da água ela pode ser deteriorada por fontes de poluição. Beleza. E aí, vamos entender o que significa gerenciamento integrado dos recursos hídricos. Quando a gente fala em integrado, a gente tem que dar essa abordagem holística, né, para esse gerenciamento. Ela é uma abordagem participativa, que visa o quê? A gestão sustentável dos recursos hídricos. Vai ter que considerar aspectos sociais, econômicos e ambientais e promover a cooperação entre diferentes partes interessadas e níveis de governo. Para ele ser integrado, ele tem que promover essa cooperação, certo? Beleza! Falando um pouquinho de como a água aparece na nossa legislação, né? A nossa Constituição, ela estabelece diretrizes e princípios na gestão dos recursos hídricos no Brasil, tá? Reconhecendo a água como um bem de domínio público essencial à vida e ao meio ambiente equilibrado. De acordo com a Constituição, gente, as águas superficiais e subterrâneas são consideradas bens de domínio público, tá? Bens de domínio público, sendo garantido ao Estado o controle sobre seu uso, aproveitamento e proteção com a participação da comunidade, certo? A Constituição ela vai atribuir competências específicas aos entes federativos, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tá? No que tange à gestão dos recursos hídricos. Então, vamos ver aqui no slide, olha só. A União tem competência para estabelecer diretrizes gerais, normas, enquanto os Estados e o Distrito Federal possuem autonomia para legislar sobre suas águas, mas sempre respeitando o que? As normas federais. Os municípios têm competência para regular os recursos hídricos de interesse local, mas sempre em conformidade com as leis estaduais e federais, tá? Bom, parte do seu edital pede para a gente falar sobre os objetivos, os princípios e as diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos, tá? E como vocês bem sabem, é bastante coisa. Então, peraí, o que eu fiz aqui? Vou passar por eles rapidamente, tá? Sem me demorar muito. Quais são os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos? Assegurar a atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos. Então, não é simplesmente assegurar a disponibilidade de água. Não, essa água ela tem que estar dentro dos padrões adequados, tá? Aos respectivos. Beleza? Outro objetivo: utilização racional e integrada dos recursos, tá? Incluindo aí o transporte aquaviário. Beleza? Outro objetivo: prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos, sejam eles de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. Então, tem que haver medidas de prevenção, tá? Contra eventos hidrológicos críticos. E um outro objetivo é incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento de águas pluviais. Não podemos deixar a água da chuva, né, sem aproveitamento. Beleza? Falando nos fundamentos, quais são os fundamentos da nossa PNRH? Olha só, a água é um bem de domínio público. A água é um recurso limitado e ela tem um valor econômico. Tá? Em situações de escassez,
O uso prioritário vai ser o consumo humano e a dessedentação dos animais. Então, o uso prioritário é matar a sede, certo? 4. Gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. A gente terá os múltiplos da água, não somente o abastecimento humano, tá? A bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da nacional e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos. Então, a bacia hidrográfica, que é a unidade territorial, certo? E por último, a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Integrada. Tá lembrado? Pois é. E quais são as diretrizes dessa nossa política? Gestão sistemática, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade, tá? Adequação da gestão às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais, tá? Das diferenças do país. Integração da gestão com a gestão ambiental, a gente não pode desconsiderar o meio ambiente. Articulação do planejamento com o planejamento dos setores usuários e com o planejamento regional, estadual e nacional. Articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo, tá? Então, ela tem que ser articulada, a gestão da água e do solo. E, por último, a integração da gestão das bacias com a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras, certo? Eu sei que eu estou falando muito rápido, a gente está passando por isso aqui porque vocês já estudaram, a gente está revisando. Então, olha só, dentro da nossa política, ela também estabelece alguns instrumentos de gestão, né? Um deles é a outorga de direito de uso, que é aquela autorização que é concedida pelo poder público para o uso da água, que visa garantir o controle quantitativo e qualitativo dela, tá? Outro instrumento é o enquadramento dos corpos d'água, tá? Que vai estabelecer metas de qualidade para corpos d'água, visando sua recuperação e preservação, tá? O sistema de informações sobre recursos hídricos, ele vai abranger a coleta, o armazenamento, o tratamento e a disseminação de dados e informações sobre os recursos, certo? Já o plano de recursos hídricos é um instrumento que vai estabelecer diretrizes e metas para a gestão desses recursos em uma determinada região, tá? O Comitê de Bacia Hidrográfica é um órgão colegiado que é responsável por promover a gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos em uma bacia hidrográfica. E o último instrumento seria a compensação a municípios. E aí, quando vocês vão ver lá na Política Nacional, no capítulo que fala sobre compensação a municípios, o artigo foi vetado, tá? Beleza. Sobre essa política, quais são as possíveis infrações? Derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade sem a respectiva outorga, tá? Iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a derivação ou a utilização de recursos hídricos, sejam eles superficiais ou subterrâneos, que impliquem alterações no regime, na quantidade ou na qualidade deles, sem a autorização, tá? Utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou serviços relacionados com eles em desacordo com as condições estabelecidas na outorga, tá? Perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida autorização, fraudar as medições dos volumes de água utilizados ou declarar valores diferentes daqueles que foram medidos, infringir normas estabelecidas no regulamento dessa lei, tá? E por último, nessa lei e nos regulamentos administrativos, tá? Compreendendo instruções e procedimentos fixados pelos órgãos ou entidades competentes. E por último, que ficou aqui escondidinho no nosso slide, obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades competentes no exercício das suas funções. Tudo isso vai constituir o quê? Infrações. E aí, a lei prevê as penalidades. Penalidade de advertência por escrito, tá? E aí, nessa advertência, vem estabelecidos os prazos para correção das irregularidades. A gente tem a multa, que pode ser simples ou diária, e ela vai ser proporcional à gravidade da infração, variando de R$ 100 a 50 milhões de reais, tá? O embargo provisório por prazo determinado,
para a execução de serviços e obras necessárias ao efetivo cumprimento das condições da outorga ou para o cumprimento de normas referentes ao uso, controle, conservação e proteção dos recursos hídricos. Por último, o embargo definitivo com a revogação da outorga, tá? Se for o caso, claro, para repor incontinente no seu antigo estado os recursos hídricos, leitos e margens, ou tamponar os poços de extração de água subterrânea. Beleza? E sobre os comitês de bacia. Bom, o que vocês precisam saber? Os comitês de bacia são órgãos colegiados e deliberativos. São compostos por representantes do poder público, usuários de água e sociedade civil organizada. Qual é a função do comitê? É promover, principalmente, tá? É promover a gestão descentralizada e participativa dos recursos naquela determinada bacia hidrográfica, tá? É de competência desses comitês, gente, elaborar e aprovar o plano de recursos hídricos da bacia, bem como acompanhar a sua execução e promover a integração entre os diversos usuários, tá? Já as agências de bacia são entidades delegatárias, funções administrativas e técnicas dos comitês com personalidade jurídica própria, tá? Suas atribuições incluem a cobrança pelo uso da água, a fiscalização do cumprimento das normas de uso e conservação e a execução de programas e projetos previstos nos planos de recursos hídricos. Beleza? Já os conselhos de recursos hídricos são instâncias de caráter consultivo e deliberativo, compostos por representantes do poder público, usuários de água e sociedade civil organizada. Qual é a função desses conselhos? Assessorar o poder público na formulação e implementação da política e do sistema de recursos. Tá? Além disso, promover a integração entre os diversos órgãos e entidades envolvidos nesta gestão. Beleza? Os órgãos gestores de recursos hídricos, eles são responsáveis pela implementação da política e do sistema de recursos em âmbito federal, estadual ou do Distrito Federal, tá? Compete a esses órgãos realizar o planejamento, a regulação, o controle e a fiscalização dos recursos, além também de promover a articulação dos demais entes e a sociedade civil. Certo? Beleza. Falando agora um pouquinho, vamos sair da Política Nacional de Recursos Hídricos e vamos para a Política Nacional de Segurança de Barragem, tá? Qual é a abrangência dessa política? Todas as barragens destinadas à acumulação de água, resíduos industriais ou minerais que apresentem potencial de dano ambiental, social ou econômico. Quais são seus objetivos? Principais, eu trouxe aqui os principais, tá, gente? Senão a aula ia ficar muito pesada. Garantir a segurança das barragens, prevenir acidentes e minimizar os danos em caso de rompimento ou mau funcionamento, tá? Fundamentos: conhecimento da importância das barragens para o desenvolvimento econômico e social, aliado à necessidade de proteção da vida humana, do meio ambiente. Quais são os seus instrumentos? Cadastramento de barragem, classificação de barragem por categoria de risco associado, elaboração e implementação de planos de segurança de barragens, fiscalização e responsabilização dos empreendedores, tá? E falando sobre as barragens, elas podem ser classificadas de acordo com o risco de rompimento e potencial de dano associado, resultando em 4 categorias: baixo risco e baixo dano potencial associado, médio risco e médio dano potencial associado, alto risco e alto dano potencial associado e categoria especial, tá? Sobre o plano de segurança de barragens, vocês precisam saber que ele é um documento técnico que vai estabelecer medidas e procedimentos para garantir a segurança das barragens ao longo da sua vida útil, incluindo ações de prevenção, monitoramento, manutenção e emergência, tá? Ainda sobre essa lei, compete aos órgãos fiscalizadores, como a ANA e os órgãos estaduais de meio ambiente, a fiscalização e o controle da segurança das barragens, tá? Aos empreendedores, tá, cabe a implementação das medidas necessárias para garantir sua segurança, bem como o cumprimento das exigências legais e regulamentares, tá bom? Quanto às infrações e penalidades, essa lei vai estabelecer sanções administrativas para os empreendedores cumprirem suas obrigações, incluindo multas, embargo da obra ou atividade e outras medidas cabíveis, certo? Agora vamos falar sobre a ANA, o foco do seu concurso, né? A Lei 9984 de 2000 atribui à ANA diversas
tá? São 24 competências relacionadas à gestão dos recursos. Não daria para a gente falar sobre todas elas agora, então eu trouxe aqui 5 para a gente falar. Implementar a política nacional, tá? A ANA ela é responsável por implementar as diretrizes políticas estabelecidas para a gestão dos recursos, tá? Outorgar direitos de uso, tá? Então, ela é a ANA que vai autorizar o uso de recursos que são de domínio da União, garantindo o controle quantitativo e qualitativo desses, tá? Fiscalizar e controlar os usos dos, tá? Então, ela faz essa fiscalização e esse controle dos recursos hídricos, corpos d'água de domínio da União, promover a cobrança pelo uso da água, tá? Então, ela pode instituir cobrança pelo uso dos recursos hídricos, com o objetivo de incentivar o uso racional e a conservação desses recursos e elaborar e manter o Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos, tá? Então, é a ANA que deve manter atualizado o Cadastro Nacional de Usuários, fornecendo informações sobre os usos e demandas de água em todo o território nacional, tá? E falando sobre ela, a ANA. A ANA é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, possui uma estrutura orgânica e regimental definida para desempenhar. Falando sobre essa estrutura, o diretor-presidente da ANA é nomeado pelo PR e ele é investido na função pelo prazo de 5 anos, tá? E aí, dentro da ANA, a gente vai ter uma diretoria colegiada, a Procuradoria-Geral, a Auditoria Interna, superintendências, ações e órgãos de apoio, cada um com a sua respectiva atribuição, tá? Falando um pouquinho agora sobre saneamento, tá? Saneamento básico compreende os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, limpeza urbana, coleta e destinação de lixo e drenagem e manejo das águas da chuva, tá? Pois a gente tem que pensar que saneamento e urbanização, elas têm uma relação intrínseca com a saúde pública, pois eles vão influenciar diretamente na qualidade de vida das populações. O acesso a serviços adequados de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, de lixo, de resíduos sólidos, tá? É essencial para prevenir doenças transmitidas pela água e pelo contato com resíduos contaminados. Além disso, a urbanização desordenada pode contribuir para o surgimento de áreas de risco, com aglomeração de pessoas em condições precárias de moradia e ausência de infraestrutura básica, aumentando a vulnerabilidade à ocorrência de doenças e epidemias, tá, gente? Então, investimentos em saneamento básico e planejamento urbano são fundamentais para promover a saúde pública e garantir o bem-estar das comunidades urbanas, tá? Falando de saneamento, a gente tem diferentes sistemas. A gente vai ter sistemas de abastecimento e tratamento de água, tá? Sistemas de coleta e tratamento de esgotos, sistemas de gestão e disposição de resíduos sólidos e sistemas de drenagem urbana, como os próprios nomes já dizem, têm atribuições diferentes, certo? E quando a gente pensa em abastecimento e tratamento de água, a gente está falando de captação, tratamento e distribuição, tá? Para consumo humano e industrial. Coleta e tratamento de esgotos, a gente está falando de estações de tratamento de esgoto, que visam remover os poluentes e micro-organismos, tá? Gestão e disposição de resíduos sólidos, coleta, transporte, tratamento e disposição final, tá? De forma ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. E drenagem urbana, a gente está falando do escoamento das águas pluviais nas áreas urbanas, prevenindo inundação, alagamentos e a gente vai incluir aí técnicas de drenagem, canais, bueiros, sistemas de controle de enchente. Tá bem? Bom, quando a gente fala de prestação de serviço de saneamento, a gente está falando da oferta de serviços relacionados ao saneamento básico, como abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, gestão de resíduos sólidos, drenagem urbana. Tudo isso visando o quê? Promover a saúde pública e a proteção do meio ambiente, tá? Serviços de saneamento são frequentemente considerados monopólios naturais devido devido à necessidade de grandes investimentos em infraestrutura e a baixa possibilidade de competição no mercado, que pode justificar a regulação estatal para garantir o acesso universal aos serviços de qualidade dos mesmos.
Bom, existem diferentes modelos de gestão do serviço de saneamento que podem envolver a prestação por empresas estatais, privadas ou por meio de parcerias público-privadas. Tá? A privatização e as PPPs são frequentemente discutidas como alternativas para aprimorar a eficiência e a qualidade dos serviços, mas também levantam questões sobre regulação, tarifação e acesso universal. Tá? A sustentabilidade financeira dos serviços de saneamento é fundamental para garantir a operação, tá? A operação, a manutenção e a expansão da infraestrutura necessária. E aí vai envolver cobrança de tarifas adequadas, controle de custos, investimentos eficientes, tá? Já a regulação dos serviços de saneamento envolve a definição de normas, padrões e procedimentos para garantir a qualidade, eficiência e equidade na prestação do serviço, incluindo a regulação tarifária, técnica, ambiental e de qualidade, certo? Falando sobre isso, na nossa Constituição Federal, ela reconhece o acesso ao saneamento básico como um direito fundamental para todos os cidadãos, integrando-se ao direito à saúde e ao meio ambiente equilibrado, tá? A titularidade dos serviços de saneamento básico é atribuída aos municípios, de acordo com a Lei 11.445 de 2007, que regulamenta as diretrizes nacionais para o saneamento básico, tá? Os municípios têm competência para a prestação direta ou delegação dos serviços de saneamento, de acordo com as suas necessidades e capacidades. E quanto aos outros entes federativos, os estados e o Distrito Federal têm competência supletiva para atuar na prestação desse tipo de serviço quando os municípios não conseguirem exercer suas atribuições de forma adequada. A União tem competência para estabelecer normas gerais sobre o saneamento básico e prestar apoio técnico e financeiro aos entes federativos na promoção de ações e programas voltados para o setor, tá? E ainda sobre a Política Nacional de Saneamento Básico e o novo marco legal, a Lei 11.445 estabelece 16 princípios para o saneamento básico. Tá? E aí, como exemplo, eu trouxe a universalização, a integralidade e a sustentabilidade econômica. Mas lembrem-se, são 16. Tá? E ela define saneamento básico como serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, tá? Já a Lei 14.026 estabelece a Política Federal de Saneamento Básico, com diretrizes para a universalização dos serviços, regionalização da prestação, sustentabilidade econômico-financeira, entre outros aspectos, tá? A titularidade dos serviços de saneamento básico é dos municípios, que podem prestar diretamente serviços ou delegá-los por meio de contratos de permissão ou parcerias privadas. Tá? A Lei 14.026 incentiva a regionalização de serviços de saneamento básico, possibilitando a formação de blocos para prestação regionalizada dos serviços, visando ganhos de escala e eficiência na gestão. É obrigatório o planejamento dos serviços de saneamento básico, contemplando ações de curto, médio e longo prazo, com participação social e priorização de investimentos nas áreas mais carentes. E os serviços devem considerar aspectos técnicos, tá? Para garantir qualidade, econômicos, para assegurar sustentabilidade financeira e sociais, para promover inclusão e equidade. Tá? A regulação dos serviços de saneamento básico deve ser exercida pelo ente responsável pelo planejamento, que pode ser o município, o estado ou a União. A Lei 14.026 estabelece normas gerais para o saneamento básico e atribui à ANA o papel de editar normas de referência e acompanhar a implementação da política federal de saneamento básico. E por último, deve haver mecanismos de controle social, como conselhos e audiências públicas, para garantir a participação da sociedade na definição das políticas e na fiscalização. Gente, é muita coisa e eu falei muito rápido, eu sei. Então, eu acho que vocês têm agora, a aula vai ficar salva aqui, vocês podem assistir de novo com a velocidade 0.5 ou 0.75
ou não, só usar isso aqui como uma revisão de aspectos que você já sabe, porque você já vem estudando para esse concurso há muito tempo, tá? Então a ideia aqui foi mais ou menos passar por tudo que pode ser cobrado para acender uma luzinha. Ah, isso aqui eu sei, tô sabendo de tudo. Não lembro muito bem dessa parte das barragens, são as atribuições, né, quais são as diretrizes. Aí você volta lá, relê, revisa, tá bom? E você vai obter seu sucesso, Ana. Foi um prazer te acompanhar nessa jornada. Eu espero que essa revisão tenha te ajudado, tá? A pelo menos lembrar do que você não estudou e precisa revisar, tá certo? E eu vejo vocês aí no próximo concurso. Obrigada pela companhia, gente. Tchau!